Olá, hoje é segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019 e eu, Antônio Tabet, estou de volta ao Segunda Chamada. Que saudade que eu estava de quase todo mundo. E que saudade de pedir uma inscriçãozinha aqui no canal. Vai lá, mês que vem a gente completa um ano de My News, minha gente. É um ano, Mara Luquete. Foi bom pra você? Por enquanto foi. Por enquanto tem sido ótimo. Hoje aqui comigo, Marilis Pereira Jorge. Minha saudade de você. Aliás, soube que você brilhou no comando do programa. Teve gente até comentando assim, por favor, eu vou torcer pro Tabet nunca mais voltar. Isso não é verdade. Todo mundo lá pedindo pra volta, Tabet, não, volta, Tabet. Eu li vários comentários assim, não volta nunca mais, deixa a Marilis lá. Fiz o meu melhor. Eu tentei também deixar você no meu lugar, mas não consegui. Estamos também com o jornalista Pedro Doria, que já nem fecha mais a porta do banheiro quando vem aqui nos nossos estúdios, e o multitarefa Ricardo Rangel. Confrontos nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e Colômbia impedem a chegada da ajuda humanitária. Tem risco da gente entrar num conflito armado? Tivemos uma semana de muita fofoca, separações ruidosas, traições. Sim, vai ser assunto nosso, mas talvez não do jeito que você esteja pensando. O texto da reforma da Previdência chegou ao Congresso. Você entendeu tudo? Alguém entendeu? Mara Luque vai ajudar a gente a percorrer esse labirinto. E o Eduardo Cunha, coitado, está cansado de cadeia e quer ir para casa. Será que ele está preso há tanto tempo assim? Cunha, fica tranquilo que a gente tem um advogado gatíssimo para te indicar. E o nosso primeiro assunto de hoje é a Venezuela. No fim de semana foram vários confrontos nas fronteiras do país com o Brasil e a Colômbia. O Maduro não aceita ajuda humanitária e mandou a Guarda Nacional atacar os caminhões que levavam mantimentos e remédios. Do lado do Brasil, a ordem é evitar confrontos. Agora, enquanto a gente está aqui gravando, o vice Mourão e o chanceler Ernesto Araújo estão em Bogotá, numa reunião dos países que participam do Grupo de Lima com o líder opositor Juan Guaidó. E o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, também está lá. Guaidó quer que a comunidade internacional faça pressão para que Maduro deixe o poder. Pedro, você acha que essa história pode caminhar para uma intervenção militar? Que consequência isso teria para a gente e lá? Eu acho que a gente está num momento extremamente delicado. Não vamos lembrar, eu acho que a última vez que os Estados Unidos brincou militarmente na América Latina foi no Panamá, não foi isso? E ainda assim foi uma coisa rápida para pegar o Manuel Noriega e sair. Um conflito armado, uma invasão americana à Venezuela não seria uma guerra rápida. Não seria, é um pouco aquela coisa Iraque de, não, vamos lá, vamos derrubar, e não é assim. Até porque você tem outros grandes players envolvidos você ali. Você tem outros grandes players, você tem China, Rússia e China, e além disso, tem um ponto que é extremamente delicado, que é o seguinte, a Venezuela tem uma força aérea. Um caça que escapa, chega em Bogotá, na Colômbia, rapidinho. Faz um estrago, bombardeia, quer dizer... Imagina, de repente, o Brasil ter uma guerra nos arredores. Existe uma leitura de que o Trump gostaria de uma guerra para distrair da sua situação lá com o Moro no México, que acaba não acontecendo, do confronto. Agora, ele provavelmente encontraria muita resistência também no Congresso americano a fazer uma guerra no que eles chamam de hemisfério ocidental, né, nas Américas. Não é a mesma coisa que na África e na Ásia. Ricardo, há informações de que mais de 60 militares desertaram da Guarda Bolivariana no fim de semana. Você acha que o Maduro está perdendo força? Eu acho que ele está perdendo. Eu acho que as fileiras mais baixas do Exército tendem a sair. O problema é se os generais vão continuar sustentando ou não, né? Eu acho que o Maduro já passou daquele ponto em que seria possível ele recuar. Acho que ele vai tentar se manter a qualquer momento. Os generais já perceberam que aquilo é impossível. Que tipo de acordo, que tipo de negociação pode haver para que os generais saiam dessa, né, se conseguirem exílio, anistia, etc. Não, isso é que o Guaidó está tentando oferecer. Falta um interlocutor de confiança dos dois lados, que eu acho que poderia ser o papel do Brasil, mas a gente foi tão hostil, inclusive, não só ao Maduro, mas ao governo como um todo, né? Chamamos um sistema inteiro corrupto, uma cleptocracia, que é mesmo,
isso nos coloca numa situação um pouco mais difícil para negociar com esses generais. E os americanos não vão fazer isso. Então, eu acho que falta alguém para fazer esse meio de campo entre o Guaidó e os generais, para convencer os generais a retirar o apoio ao Maduro para que possa cair sem haver um banho de sangue. Né? Agora, Mara, países como a Rússia e a China têm muito interesse ali naquela região, né? Muito investimento. A China fez bastante investimento lá, tem é credor da Venezuela, e isso o Guaidó já falou que vai honrar, que vai manter os compromissos, mas é como você colocou, Rangel, tem que ter um interlocutor que garanta isso, né? Então, a China colocou mais de 50 bilhões, é a cifra mais ou menos que a imprensa tem colocado, embora com a China a gente nunca sabe o que é exatamente. E a Rússia também tem investimentos e é credora também, mas tem uma questão geopolítica muito importante. Além da questão dos investimentos e a questão financeira, tem a questão geopolítica da Rússia. Quer dizer, ela quer, de fato, incomodar os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, quando tinha a Ucrânia, o problema da Rússia com a Ucrânia, os Estados Unidos estavam lá, e agora ela está falando, olha, agora você tem esse problema aí e estou eu aqui na Venezuela. Então, além da questão financeira, tem a questão geopolítica também. Isso pode ser mais um entrave, né, Pedro? Assim, Isso pode ser um entrave, certamente. Eu acho que a Mara foi muito feliz em mostrar o quanto que Rússia e China são muito diferentes, né? Porque a Rússia, de fato, tem uma postura perante os Estados Unidos de agente provocadora mesmo. Enquanto que a China não. O jogo da China é econômico muito mais do que político. Agora, eu acho que tem um lado, comentando um pouco do que o Ricardo estava falando, um lado que é muito importante aqui em relação de o que isso fala a respeito do governo brasileiro. E tem 2 pontos que eu chamaria a atenção. O primeiro ponto é o seguinte: obviamente já começou um desgaste do Ernesto Araújo como chanceler, porque para a reunião foi ele com o Mourão e é o Mourão que está no comando. Sim. Né? Isso já mostra que não existe uma confiança. E tem aí, sim, puxando o gancho do que o Ricardo estava falando, houve um momento ali em que o Ernesto Araújo fez um gesto de romper um acordo de cooperação bilateral militar que existe entre o Brasil e a Venezuela. E o general Heleno, num determinado momento, pulou e não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso por um motivo muito simples. É através desse acordo de cooperação que os generais brasileiros e os generais venezuelanos conversam. E essa conversa é fundamental. O Brasil perdeu a oportunidade, nessa de ficar puxando o saco dos Estados Unidos, perdeu a oportunidade de ser o protagonista dessa história. Mas para você foi puxar saco dos Estados Unidos ou foi simplesmente não enxergar todas as camadas que existem dessas relações entre países? Eu acho que são as duas coisas. É o gesto do Ernesto Araújo, aquela coisa ali, né, de a civilização cristã, o clash of civilizations, né, aquele choque de civilizações que os neoconservadores americanos acreditam que eles meio que incorporaram, quer dizer, tem esse gesto desse fascínio pelo Trump e tudo mais, por esse pedaço mais ideológico do governo brasileiro. E tem o realismo dos militares brasileiros, que de geopolítica entendem. Mas, Pedro, isso que você falou é interessante, porque isso é uma característica do novo Itamaraty, do Itamaraty do governo Bolsonaro. Não enxergar todas as camadas. Colocar essa relação num confronto simplista de que, assim, inimigos ou amigos, e a China é comunista, então eu não quero relação comercial com a China. Enfim, vamos mudar a embaixada. Não conseguir enxergar toda a complexidade do relacionamento diplomático, né? Isso é uma característica fundamental deles. Isso pode criar problemas econômicos isso e também... pode criar problemas econômicos, mas a gente percebe nitidamente o que aconteceu. No primeiro teste de fato da diplomacia brasileira, o Itamaraty foi escanteado, né? Isso é uma leitura importante, porque é verdade. Você quer falar alguma coisa, Marilis? Não, na verdade eu ia só completar isso. Completar não, eu ia jogar para o Pedro. Se essa falta de habilidade do Ernesto ficou muito óbvia agora, e se isso, na verdade, vai começar a custar espaço para ele dentro do governo. Eu acho que a gente não tem informação o suficiente. Tem um ponto-chave aí que é: o Ernesto
é um diplomata de carreira. Ele tem muitos anos de carreira. Ele tem uma história longa de décadas dentro do Itamaraty. É falta de habilidade ou é muita vontade de parecer olavista? Isso eu não sei responder. É porque é uma coisa muito surpreendente para alguém que tem tanto tempo de carreira, inclusive na família, né? O sogro dele é um diplomata importante. Essa visão tão maniqueísta e tão simplista. Assim, não, isso aqui é o certo, isso é o errado, isso é o bom, isso é o mal, o Maduro é mau, o Maduro é ditador, o Maduro é ladrão, corrupto, então nós vamos é um comportamento que não tem nada de diplomata. Vamos brigar com não ele. Não combina com a diplomacia, né? As notas do Itamaraty têm sido muito agressivas. Teve uma nota particularmente agressiva em que chamava o governo inteiro de corrupto e tal, que o próprio Itamaraty ficou muito chocado, né? Várias pessoas deram declarações que essa não é a linguagem normal do Itamaraty. E aí você queima a ponte. Claro, né? E não é só isso. Mesmo essa operação humanitária com esses caminhões, isso foi uma ação de provocação com o governo Maduro. Eles fizeram desse jeito, não é porque eles quisessem levar ajuda humanitária. Eles queriam que o governo Maduro reagisse exatamente como reagiu, desastradamente. Se a intenção fosse mandar, como de fato o povo venezuelano está precisando de remédio, comida, fralda descartável, esse tipo de coisa, se o objetivo fosse esse, tinham várias outras maneiras de fazer a coisa de forma negociada. Eles quiseram fazer um choque na fronteira ali mesmo, né? Lá em fronteira, grupos de ajuda a venezuelanos em Paracaima, que é bem na fronteira, estão acompanhando a situação de quem está no país venezuelano. Marina, isso é informação de lá, né? Então, a gente teve algumas informações de uma voluntária que trabalha num centro que recebe refugiados em Paracaima e o que ela tem de informação dos refugiados que estão lá, que estão muito preocupados com as famílias, porque a informação que chega é que mulheres estão sendo estupradas, homens estão sendo mortos. O prefeito de Santa Helena, que é essa cidade que faz divisa ali... A gente falou errado. É Pacaraima, não é? É isso, Bia? É Pacaraima. Não. Você falou o quê? Pacaraima. Eu já falei Paracaima. E você acabou falando Paracaima também. Não, é Pacaraima. É difícil pra caramba. É isso. Pra Caraima e pra Carai. É isso, então vocês entenderam. Aquela cidade lá na fronteira. Vamos lá. Continua? Vamos continuar. Tô achando lindo isso aqui. Então tá, a informação Nós somos humanos, a gente falha. Então tá bom. Esses refugiados estão muito aflitos e tensos porque as informações estão chegando. São de que mulheres estão sendo estupradas, homens estão sendo amarrados e mortos. O prefeito de Santa Helena, que faz divisa ali, que é uma cidade que você demora, em geral, 10 minutos para fazer essa travessia, é uma travessia que está demorando 5 horas, porque as pessoas estão tentando procurar lugares ali. O prefeito foi para Pacaraima, nunca mais agora eu vou conseguir falar. Pacaraima. Foi para Pacaraima para buscar ajuda, que é voltar, diz que são já 25 mortos, mais de 80 feridos. Então, assim, a situação ali é muito complicada. Hoje de manhã, a Folha de São Paulo tem uma reportagem da Folha mostrando que as pessoas que estão tentando fazer essa travessia, às vezes para levar ajuda, remédio, uma família que estava tentando levar remédio para a mãe de uma venezuelana que mora em São Paulo e que tem câncer no cérebro, foi assaltada pelos militares venezuelanos. Então a situação ali está bem complicada, tensa. Agora é isso, tá, Beth? A gente também não tem exatamente os números fechados, a gente não tem isso precisamente, porque é o que vai chegando aqui que a gente tenta passar. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho que cabe aqui. Eu cobri pelo Globo, na época, a última eleição do Hugo Chávez, que ele derrotou o Henrique Capriles, 2011, 2012, se eu não me engano. Uma das observações, um dos alertas que faziam para nós repórteres na época era: toma muito cuidado com Caracas, porque é uma cidade violentíssima, principalmente com as mulheres, porque estupros a toda hora, assaltos à mão armada que terminam em homicídio a toda hora. A gente está um pouco habituado a achar que o Brasil é muito violento, e de fato é. Caracas, a Venezuela em geral, sobre o bolivarianismo, é barra pesadíssima. E já era uma coisa violenta e perigosa antes. Eu fui a Caracas uma vez só, tem uns 20 anos, e foi a primeira vez que eu vi polícia e segurança usando colete à prova de balas.
Isso é uma coisa que não existia no Brasil e ninguém nunca tinha visto. Então, para mim, foi muito chocante. Isso 20 anos atrás. E já tinham, eu também tive lá, eu fiz essa viagem de Roraima até Caracas de carro. Eu passei lá por Pacaraima. Eu passei por Pacaraima e a corrupção já era muito forte naquela época. Então, você tinha problema com segurança, tinha problema com corrupção. Agora, interessante que teve uma época que Roraima ficou ilhada ali, porque a BR-174 que liga Roraima ao Amazonas, de onde chegam todo o abastecimento de Roraima, estava completamente inundada e eles não conseguiam chegar, não chegava nada, nem de avião. E aí, quem levava comida... Os venezuelanos. Eram os venezuelanos. Eram os venezuelanos que levavam comida, que abasteciam ali a população em Roraima. Bom, ao contrário de vocês, eu nunca fui para Venezuela e agora é que eu não vou mesmo. Mas estou com saudade de Roraima, que foi o melhor peixe que eu comi na minha vida. É bom mesmo, peixe. Muito bom. Mudando de assunto, no Brasil, a semana passada foi abalada por um escândalo de traição, fofocas e intrigas nas redes sociais. Houve acusações, um dos lados insinuou um mal-entendido, mas a separação traumática foi inevitável. O pivô de tudo ganhou alguns seguidores, perdeu outros, enfim. Foi um surubão. Nós temos um áudio aqui com um dos trechos mais fortes e tocantes dessa treta. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com quem eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Me escorre aqui uma lágrima com uma amizade perdida. Essa música é tocante. Agora você vê que o perigo está nos detalhes, né? A Folha que eu praticamente não falo. Praticamente. Quando eu falo praticamente, eu já fiz muito. Esse áudio aí é de Gustavo Bebiano, ex-ministro, muito magoado com o presidente Jair Bolsonaro. Acharam que a gente estava falando de outra coisa? Bom, se bem que está difícil saber a diferença entre a suruba de Noronha e a macumba psicológica. Pedro, você já pensou em fazer algum estágio no Fuxico, no Fofocalizando, para aprender a cobrir essa nova política do Brasil? Mas que coisa terrível que você está me desejando. Você acha que... Nunca se sabe. Nunca se sabe, é verdade. Olha... Eu acho que vai ter muito disso. Não é só de Fofocalizando, o Ego, ou os vários sites de celebridades, não, né? Você também tem que ter um mergulho, como a Vera Magalhães estava falando aqui na semana passada, um mergulho na psicanálise ali também, né? Porque essa relação de pai com os 3 filhos, e amores e ciúmes, e as pessoas que estão em volta e as pessoas que estão distantes. Eu sinto pena dos generais. Nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida. Mas é engraçado, eu estava falando disso semana passada, eu estive com o Gabriel Azevedo, a gente estava conversando, e assim, eu tenho a impressão que, além de tudo, eles não sabem usar as redes sociais mesmo, assim, eles não entendem WhatsApp, eles não sabem, o cara manda um áudio, esse áudio vaza, é tudo muito trapalhão. É curioso, por exemplo, o presidente Bolsonaro dizer que não tinha conversado. O que será que é uma conversa para ele, né? Porque você trocar áudios pelo WhatsApp, pode ser áudio, pode ser meme, pode ser emoji, pode ser qualquer coisa. Tudo isso pode configurar uma conversa. E ele disse que não tinha conversado. Talvez na cabeça dele realmente não. Então, assim, o que será para ele? Agora, eu acho que a gente vai ter muitos desses acontecimentos por aí, porque eu acho que tem um pouco de tudo, tá, Beth? É não saber usar as redes sociais, é não ter entendido que a eleição acabou e agora essas pessoas precisam governar e os filhos precisam fazer apenas o trabalho que lhes cabe, deles. o trabalho deles, vereador, né? Deputado Seria federal ou já. senador, e parar de se meter no governo, porque eu acho, vocês podem guardar isso, eu acho que eles ainda vão acabar complicando o pai
inúmeras vezes. Isso a gente já postou aqui. Durante esse governo. Em edições passadas do programa, a gente falou assim, o problema... Porque tem uma vaidade muito grande ali. Parece uma competição, inclusive, entre os 3 filhos, menos do Flávio, que agora é o único que realmente não quer aparecer. Mas tem uma competição ali pelo amor do pai. E a gente não sabe do que exatamente eles são capazes de fazer. Olha, eu não sei se é só pelo amor do pai, não. Porque tem uma outra coisa também. Assim, você vê o cara que é quase o porta-voz, né? O porta-voz oficioso, que é o Carlos. Dizem que é oficial, né, do governo Bolsonaro, discutindo às vezes com um troll de 15 anos no Twitter. Como já aconteceu. Não, já aconteceu mais de uma vez. Se fosse uma vez e fala assim, ele se enganou, não viu, o tempo todo, sabe? Você percebe um pouco... como a gente vê, não só nesse áudio do Bebiano, mas em todos os áudios, quer dizer, a preocupação, as conversas são irrelevantes sobre assuntos desimportantes. É uma preocupação, a viagem para a Amazônia, não vai para a viagem, o inimigo não pode receber a Globo. Quer dizer, quais são as grandes questões de Estado? Bom, não sei, a gente não viu, né? E você vê esses filhos discutindo isso também. Você vê, o Carlos fez aquilo, evidentemente, que levou à queda do Bebiano. Mas na mesma semana, quando a crise já estava arrefecendo, o Eduardo mandou uma mensagem, um Twitter em que ele dizia que quem acreditava que o Carlos estava atrapalhando o governo do pai era basicamente jumentos e idiotas. Né? O que é basicamente o governo inteiro e mais o legislativo inteiro. Né? Todo mundo achou, inclusive nós 6... Inclusive os militares. Claro, todo mundo, que o Carlos estava atrapalhando o pai, como de fato atrapalhou gravemente. E aí o filho fala isso. E aí, logo agora, nesta semana, o Flávio, que supostamente está submergido, fez um comentário contra a reforma da Previdência, dizendo que é preciso aprimorar a reforma da Previdência. É verdade, muito bem isentando os guardas municipais. E que é preciso incluir os guardas municipais. Eu discordo dele, mas você pode até ter um ponto. Agora, ele deveria estar, ele é senador ele é filho do presidente da República, senador pelo partido do presidente da República e está achando defeito na reforma do presidente da República para ele. Faria um sentido. Quer dizer, você imagina que ele faria, porque ele faz parte da base aliada com que o governo conta para aprovar agora. Aí se descobre que não vai. E o Eduardo agora, desculpe, e o Eduardo acho que na sexta-feira fez uma crítica ao Exército por conta de uma portaria em que o Exército recomendava um tipo de comportamento do colecionador de armas, etc., diante de um assalto. E ele, então, criticou o Exército. Quer dizer, é o governo que mais briga consigo mesmo. O governo que já vem com a história, né? Terapia de família. Tem esse dado... Parece que o Jair Bolsonaro vai ser, como a Dilma foi, um presidente centralizador, né? Cuidando de cada detalhe que lhe interessa da vida de cada ministro. Agora, independentemente disso, isso é o que me chama mais atenção, as diferenças de patente dentro do Exército têm diretamente a ver com a sua capacidade de compreender, do ponto de vista estratégico, o que está acontecendo, né? Jair Bolsonaro, ao que se vê, não é capitão à toa. Não ficou em capitão à toa. Porque ele troca mensagens de áudio de WhatsApp com o ministro que ele acusa de vazar a informação para a imprensa. Isso não faz nenhum sentido. É verdade. Isso é uma loucura. É verdade. Agora, no meio dessa ministro coisa... que, inclusive, depois vazou as gravações para a imprensa. A gente já pode dizer que esse governo é o governo com a menor inteligência emocional dos últimos... Olha, pelo menos nesses 50 e poucos, acho que não são 2 meses ainda, nesses 50 e poucos dias de governo, falta inteligência emocional, é muito atrapalhada. É que ele tem um concorrente muito forte, porque a Dilma era um concorrente muito forte. Não, mas a Dilma centralizava, inclusive, as atrapalhadas nela. É verdade. A coisa não era generalizada. Hoje, a gente não sabe... Por exemplo, essa semana, a semana está começando, a gente não sabe de onde virá a próxima atrapalhada. Agora, é interessante porque você tem o país está numa situação econômica delicada. Você tem lá todos os agentes econômicos apostando fortemente. Eu recebi um meme de uma fonte da área financeira, muito engraçado, que tem assim, o presidente. Aí é o presidente Jair Bolsonaro com a faixa de presidente. Como os filhos acham que é o presidente? É o presidente, todos os filhos e a faixa pegando todos eles. Aí essa fonte. Como eu gostaria que fosse o presidente? O Paulo Guedes.
Bom, depois do divórcio vem aquela fase de escolher um amigo em comum para fazer o meio de campo. Falar com o ex, pegar as roupas que ficaram na casa um do outro, essas coisas. Bolsonaro deu essa missão ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que fez uma presepada inacreditável. Foi falar com o presidente e, sem querer, ligou para o jornalista do Globo. Durante a conversa, graças a essa pataquada do ministro, sabemos que a preocupação de Bolsonaro é em Bibiano cobrar os honorários por ações judiciais. Ricardo, você é produtor de cinema, né? Você está pensando em comprar os direitos para fazer um novelão, alguma coisa? Eu acho que alguém precisa fazer isso, né? Dá muita vontade mesmo, porque, como você falou, é muita pataquada demais, né? Uma coisa como essa, você dizer uma coisa... E volta um pouco ao que a gente está falando, o tipo de preocupação que está na cabeça do presidente. Tipo assim, mas se o advogado me cobrar, eu não tenho dinheiro para pagar, vou ter que vender uma casa. Tem a reforma da Previdência para aprovar. O tipo de preocupação é sempre muito fora de esquadro, né? Tem uma reforma da Previdência para aprovar, que é importante para destravar o crescimento brasileiro. E o Bibiano era uma peça importante na articulação no Congresso. Quer dizer, na verdade, o que o presidente está preocupado é de ser cobrado nos honorários. Quer dizer, se ele não passa essa reforma, se ele não consegue pagar essa reforma, pagar os honorários vai ser o menor dos problemas dele, porque, de fato, a presidência estará em risco. Porque se a economia não encontrar uma saída, o crescimento não vier, ele pode ser... O que é inacreditável em tudo isso é o presidente da República não ter entendido absolutamente nada de onde ele está. Primeiro porque, no momento que ele deixar o Planalto, ele vai cobrar as centenas de milhares de dólares por palestra no mundo todo e vai ter uma cacetão de gente de direita pagando por essas palestras. Ele não precisa se preocupar mais com dinheiro pelo resto da vida. E dinheiro legal, não é dinheiro ilegal, não. Palestras efetivas que acontecerão. Não, por favor, palestras que ele vai dar, temos certeza, mas independentemente disso, o Bibiano também... Não faltam ao Bibiano possibilidades de fazer dinheiro no mercado privado, no mercado dentro do meio público. Ele vai começar agora a administrar um partido que é o PSL, que vai ganhar uns 250 mil reais, mais ou menos, de fundo partidário esse ano. Quer dizer, no fim das contas, a gente tá falando de um cara... Nesse caso específico, Jair Bolsonaro, ele não entendeu que ele é presidente da República. Ele não entendeu quais são as prioridades que o presidente da República tem. E ele se cercou de pessoas que metem os pés pelas mãos de maneiras que a gente realmente jamais viu. A Dilma talvez tivesse, emocionalmente, fosse uma pessoa muito mais instável que o Jair. Eu tenho a impressão que era. Mas você tem razão. No quesito governo geral, é um desastre. Pelo menos esse início... Só ter uma filha e a filha não se meter no governo já era um... A gente, quando teve com o Eduardo Jorge, a gente estava conversando informalmente sobre política na época da eleição, ele falou assim, eu acho que o problema do PSOL é que o PSOL não quer ganhar a eleição. O PSOL quer fazer um barulho, mas ganhar a eleição mesmo, eles não estão muito afim de ganhar a eleição. Até porque vai ganhar a eleição, e aí? Eu tenho a impressão que o governo do Jair Bolsonaro é um pouco assim... apesar de ser o completo oposto do PSOL, mas é assim, a gente vai ganhar a eleição? Não sei, e ganhou. E agora? O que a gente vai fazer? Então tem um núcleo ali que acreditava realmente que poderia ganhar a eleição, que eu acho que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes viu ali e é uma parte do governo que as pessoas mais sóbrias depositam as fichas ali, né? No primeiro, acho que é o Paulo Guedes, depois no Moro, acho que ali são duas pessoas ali que ainda tem uma... Agora o resto realmente é um surubão. Só a gente voltar para a época da eleição. Não existia plano de governo. Por que não existia plano de governo? Porque não existia. O que existia era um candidato que falava o que os eleitores queriam ouvir, que era: vamos acabar com o PT, vamos varrer os vermelhos da face da terra. Então, ele dava essa resposta, que era a resposta imediata. Eu sou o candidato que vai tirar o PT da história do Brasil. Não tinha um plano de governo. O plano de governo era: tem o Guedes, vou me cercar das pessoas certas, mas até agora a gente não viu isso acontecer. E talvez essa coisa de ele não entendeu o papel que ele tem agora, talvez ele não entenda nunca. Como disse o Pedro aqui há pouco tempo, eu também tenho pena dos generais. Agora, falando a gente está falando do surubão de Brasília, vamos falar do surubão de Noronha.
Porque teve essa história aí, os bafos do Projac. Parece que você sabe de tudo que aconteceu lá, Marilis. Não? A Bia me garantiu aqui, a Bia tá me falando aqui na ponta. Fala pra Marilis, a Marilis sabe de tudo que aconteceu. Gente, eu não vou falar do bafo dos absolutamente atores, as nada atrizes, sobre quem isso. comeu quem. Eu vou falar uma coisa sobre essa história. Eu acho que cada um tem que comer quem quiser e cada um tem que cuidar da sua vida. Muito bem, entendeu? Marilis. Não ficar dando unfollow na amiguinha, indo criticar o amiguinho. Ainda mais se você também tem um telhado de vidro, é muito feio. Ainda mais, porque eu acho que todo mundo tem telhado de vidro na vida, então é isso. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. A gente tem que acompanhar. Tá todo mundo quieto aqui, entendeu? Chega de falso moralismo. Tá vendo? Todo mundo quieto aqui. Por quê? Porque essas pessoas são inteligentes. Chega de falso moralismo, né? Hipocrisia. Exatamente, gente. Bom, enquanto tudo isso acontece, o presidente Jair Bolsonaro está bem blogueirinha, fazendo presença VIP. Ele foi eleito a pessoa do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A homenagem vai ser em um jantar de gala no Museu de História Natural de Nova York, em maio. Maio é ótimo, Nova York. Com a presença do presidente. Os convites custam até $30 mil. Mais de R$100 mil. Mara, comprou quantos? Não comprei porque estão esgotados. Eu ia comprar para mim e para você. Separar a mesa ali, a mesa My News, mas está esgotado. Compra no Mercado Negro, deve ter alguma coisa aí para vender. Baratinho. O que só comprova o que o Pedro acabou de falar, que o Bolsonaro não precisa se preocupar com o que vai acontecer da vida dele lá na frente. Se hoje, e nem 2 meses de governo, essa demanda, todos os convites vendidos para um jantar que custa R$100 mil por baixo o convite... Isso é interessante, como ele não conseguiu ter a capacidade do momento histórico que ele vive. Porque se ele toma noção, ele pode pegar o país, um período de prosperidade do país que a gente só viu no governo Lula. Na época do governo Lula. E não é o mérito do governo Lula foi ter dado continuidade à política econômica, ter articulado e a gente viu um ciclo de alta ali para a economia. Você teve o mercado de commodities por conta bombando, da China também, por conta da China. Mas ele soube surfar. Ele soube surfar nisso daí. Aí vem a Dilma, faz... Como só ia acontecer com Dilma Rousseff, né? Não, mas foi o Lula que começou. E agora você vê... agora você vê um momento em que o país pode surfar numa onda. Quer dizer, se ele consegue capitanear as reformas, não só da Previdência, mas todas as reformas que o país precisa passar para se modernizar, ele vai pegar um ambiente, pode pegar um ambiente favorável para ele, para essa retomada do ciclo econômico. É uma economia gigante. Você imagina esse cara passar para a história como o cara que fez as grandes reformas e que... Botou o Brasil pronto para o século XXI, né? Ele é... Agora, faltam a ele... Bem, primeiro, ele tem uma benesse também, que é a China com essa coisa da nova rota da seda, com investimento de infraestrutura na Ásia e na África. Periga, os próximos 10 anos, tem um novo ciclo de commodities, comprando ferro, comprando petróleo, comprando soja porque aumenta rebanho, etc., né? Quer dizer, é novamente bom para o Brasil, que confirma a sua coisa. Mas falta ao Bolsonaro entender que uma das grandes questões do mundo hoje, se você quer abrir o caminho para o século XXI, é a economia verde. Que o Brasil tem um baita potencial, esse negócio vai valer... O Brasil é protagonista disso. Isso não é ser... Exatamente, isso não é ser de esquerda, isso é ser inteligente. Esse negócio vai existir, o Brasil tá cara para pegar esse negócio, é só ir lá e pegar esse dinheiro. Né? Ele precisa reconhecer isso, para isso ele precisa reconhecer ciência, tá difícil. E ele precisa lutar, entender que ele só... O papel dele como presidente da República é passar uma reforma atrás da outra. Começa com a da Previdência e não para ali. Depois tem a tributária, tem a política, tem... O papel dele é a modernização do Estado. E você tem uma equipe econômica e os agentes econômicos domésticos acreditam isso, essa equipe, que é esse choque liberal, que a Inglaterra viveu com a Margaret Thatcher. Entendeu? Então, e há uma expectativa, porque essa equipe é, pela primeira vez, uma equipe econômica com o DNA liberal. O filho tuitou uma vez
que, poxa, estão botando tudo na conta do Guedes, mas é o pai dele que faz, que não sei o quê. Começou com ciúme. Aí você fala, que nem o Itamar fez o plano real, né? Cara, no final das contas, o cara tanto não faz. tem noção da oportunidade que ele tem. Só de curiosidade, quem são essas pessoas ou essas empresas que compram os ingressos para um jantar desse? Qual o interesse? O que acontece lá? Acontece o que ele não aproveitou, por exemplo, em Davos, que é o contato, é você conversar, é o network, é você conseguir convencer. Qual é o grande problema do Brasil hoje de atrair investimentos estrangeiros para fazer essa economia deslanchar? Eles não acreditam, eles querem ver se acontece, porque é tanta informação desencontrada, é tanto absurdo que vai saindo. É isso que a gente falou aqui, é muito difícil você ver o Bolsonaro, um investidor desse, acreditar no país, quando o presidente está mais preocupado com essas questões superficiais, do tipo, deixa o cara da Folha entrar, o Globo fica ali, o meu filho fez isso no WhatsApp, no Twitter. É muito... O cara pensa, e aí? E as questões macro mesmo? Não, é uma oportunidade que ele tem lá de se relacionar. De mostrar para esses investidores. E aí, depois de conversar com algum cara desse, ele pegar o telefone de novo, mandar um WhatsApp, mas dessa vez um pouquinho melhor, e falar assim, ô fulano, vê se você recebe o cara aí, que ele tá com dinheiro pra mandar aqui dentro. É isso aí, vai embora. Tá ok? Tá ok? Esse governo traz, né, da sua história, um número de contradições grande demais, né? Bolsonaro a vida inteira lutou contra tudo isso que a gente está falando agora, né? Reforma da Previdência, privatização, reforma política. O Bolsonaro sempre foi contra isso, o Onix Lorenzoni foi contra isso, o Major Olímpio, que é a principal figura no Senado do PSL, era contra. Então você precisa convencer que nós, olha, tudo aquilo que a gente falou, aquela frase que o Fernando Henrique não disse, né? Esqueçam o que eu escrevi, o Bolsonaro precisa deixar que esqueçam o que eu falei. E precisa fazer isso com muita clareza e com muita convicção. Com a Carta aos Brasileiros. Exato. O Lula fez isso. Mas ainda hoje o Bolsonaro volta e meia dá uma indicação para o outro lado, né? E você viu, o Bolsonaro ficou 2 anos conversando com o Paulo Guedes e ele fala coisas sobre economia que você diz, mas você não conversou com o Paulo Guedes sobre isso nos últimos 2 anos? Né? Ele fez isso quando levou a reforma da Previdência para o Congresso. Era isso que eu ia falar. Ele chegou a dizer que ele pensava de uma forma diferente, mas a questão e eu concordo com vocês, é uma coisa ele falar, outra coisa ele convencer as pessoas que o que ele está falando agora é para valer. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está sendo acusado de comandar um esquema de candidatas laranja com a verba pública do PSL. O ministro pediu ao STF que essa investigação aberta em Minas Gerais passe para o Supremo. Afinal, se ele tem foro privilegiado, por que não usar, né, uai? E já que recordar é viver, olha um tweet do Marcelo Álvaro de setembro do ano passado, durante a campanha em que ele se elegeu deputado. Aqui ele se diz a favor da proposta que põe fim ao foro privilegiado. Pedro, qual é a vantagem para um ministro quando um caso desse vai para o Supremo? Pois é, eu acho até que pode ser discutível se há uma vantagem ou não, mas qual é a vantagem que eles enxergam e tradicionalmente existe? A vantagem de você estar no Supremo são 2. A primeira é que o Supremo deve ser o tribunal mais engarrafado do Brasil, né? A quantidade de processos que tem lá. Então, para deixar o seu processo esquecido, é fácil. Vai lá porque tem coisa na fila, tem muito. E segundo, existe por parte de alguns ministros do Supremo, dependendo de quem caia para ser seu relator, uma boa vontade corporativista com poder. Então, em geral, quando um ministro busca esse tipo de apoio no Supremo, quer ser julgado no Supremo por causa disso. Isso posto, no momento... Tabet, sempre depende de qual ministro, na mão de quem ministro vai cair na mão, né? Agora, no momento, o que o Supremo tem dito é que, essa é a última decisão, foro privilegiado só para quem está em cargos como, por exemplo, de ministro, mas só referente aos crimes cometidos como ministro. Quando ele era deputado ou quando ele era candidato, não vale. Mas aí vai depender de qual vai ser a interpretação que o relator vai dar, né? Acabamos de ver isso em relação ao Flávio Bolsonaro, que também já disse exatamente esse Twitter aí várias vezes, mas que, né, no dos outros, quando é no meu, eu quero refresco, né? E aí, enfim, o Marco Aurélio já disse que não, que ele vai ser julgado normalmente na primeira instância. Então, se espera a mesma coisa do Marcelo Álvaro. A pergunta agora é, como você se imagina depois dos 60 anos? Pela proposta da Previdência, os homens vão trabalhar até os 65 e as mulheres até os 62.
Se a gente vai ter pique com essa idade, eu já não sei. A Mara, eu acho que vai, porque ela nasceu sem o botão de liga e desliga, tá sempre no 220. Mas a Mara está com 2. 72. Mentira, a Mara tá com... Pode falar a sua idade, Mara? Pode, 53. 53, minha menina, né, Mara? Mara Luquete, sempre brilhando. Mas será que vai ter um mercado de trabalho para quem tem mais de 60? Um levantamento do IPEA mostra que pessoas nessa faixa etária são o grupo com menor participação no mercado de trabalho. 7,8% do total. A FGV e a consultoria PwC fizeram um estudo chamado Envelhecimento da Força de Trabalho no Brasil. Resultado, só 1% dos cargos em mais de 100 empresas do país são ocupadas por pessoas com mais de 65 anos. Mara, não existe um preconceito declarado, né? Mas ninguém quer contratar um idoso. E assim, só lembrando, eu fiz um levantamento com a Bia aqui atrás. Pedro Bial, Gustavo Franco, Ana Maria Braga, Armínio Fraga, Drauzio Varela, Faustão, Mário Sérgio Cortella, o Pondé, Chico Angela Buarque, Merkel, Veloso. Bill Gates, Richard Branson, Marília Gabriela, todo mundo com mais de 60. E brilhando, né? E brilhando. Fazendo E assim, coisas incríveis. uma gente que você vê que tem uma vida... Mas olha que interessante, essa semana passada eu soube de uma demissão que teve numa grande redação aqui do país porque a jornalista tinha mais de 60 anos. Quer dizer, e no jornalismo, que é uma coisa... É interessante. É o trabalho intelectual, né? Que Trabalho você não piora a verdade, pelo contrário. Você precisa da análise, gente que viu, enfim, uma profissional... Referência, assim, referência e tal. E o critério foi acima de 60 anos de idade. Mas foi a idade ou foi salário alto por causa da idade, Mara? Foi a idade. Aí Porque no realmente caso é um não era um salário alto. Eu acho muito curioso você, por exemplo, chamar uma pessoa hoje com mais de 60 anos de idoso. Não é. Louco, Eu acho bizarro, por exemplo. Tem uma coisa que acontece. Meu pai tá... Oi? Furar fila com 60. Pois é, então. Meu pai tá com 72 anos. É um cara que tem uma saúde melhor que a minha, nada 3 vezes por semana, come de uma forma super saudável. Eu já proibi ele de pegar a fila de idoso ou parar em vaga de estacionamento para idoso. Eu falei, cara, você tá melhor do que muita gente. E eu acho que... Mas as pessoas, não adianta, as pessoas ainda têm uma visão de que a partir de uma idade... Claro que isso vai mudando a partir do momento que você também vai ficando mais velho. Mas assim, é muito fácil a gente olhar para trás e lembrar da época que a gente tinha 20 e poucos anos e achava que uma pessoa de 50 era velho. Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai demorar um tempo na sociedade para a gente mudar esse tipo de visão e isso ter algum tipo de impacto no mercado de trabalho. Eu acho que essa discussão no Brasil ela está muito atrasada. É verdade. O Brasil não está discutindo isso. Lá fora você tem um movimento dos sem idade, por exemplo. Não tem mais essa de quantos anos você tem. A Inglaterra acabou com a aposentadoria compulsória dentro das empresas. Então, a empresa não pode ter... Muitas empresas têm que, se chega em determinada idade, tem a aposentadoria compulsória. Fala, não pode ter mais isso aqui não. Você não quer ficar, você vai ter que demitir a pessoa e tal, mas a aposentadoria compulsória não tem. Esse movimento dos sem idades, o movimento das Existe pessoas... isso no setor público também, né? No setor público também. O movimento das pessoas que tem alguns trabalhos que mostram que você vai trabalhar para sempre, entendeu? Porque você vai mudar o que você está fazendo. Esse negócio da vaga para idoso e para fila para idoso, em vários países está sendo revisto. Porque eles acreditam assim, se o idoso tem algum problema de locomoção, ele automaticamente já entra na categoria de uma pessoa que não consegue se... entra na pessoa com deficiência física, não consegue se locomover. Em alguns países está mudando a idade do idoso. Não é mais 60, 67, enfim. Eu estive na Inglaterra no ano passado com minha mãe. Minha mãe ia fazer 84 na época, tem 84 hoje. E a gente estava numa fila para um Stonehenge, né? Um negócio turístico. E era uma fila enorme. E aí eu cheguei lá e falei, escuta, minha mãe tem 84 anos. Aí em pé, aí tá ótimo, não tá de cadeira. Não, a gente tem um negócio para disabled, né? Uma pessoa que tá na cadeira de roda. Ele quase me disse, tua mãe tá ótima, tá aí em pé. Tá viajando, fazendo turismo. Vai furar fila, coisa nenhuma. Eu acho que ainda aqui no Brasil a gente tem uma coisa... Até que ponto, quer dizer, que existe o preconceito, vou dizer o preconceito contra o idoso, mais ou menos, porque a gente está falando de pessoas de 60 anos, né? Mas até que ponto nós não alimentamos isso? Porque no momento, você tem 60 anos, fura fila no banco, tem vaga
para estacionar, Exatamente. se aposenta, porque a gente está falando de aposentadoria, todo mundo se aposenta aos 59, né? Que tá? A Era média é 54, Eu no acho que Brasil. tem Então, com 54, o cara tá de pijama, você trata ele como inválido. A gente, O problema as é que coisas o se cara não realimentam, tá né? de pijama. É que no Brasil o entendimento é que a aposentadoria é uma renda extra. Então ele se aposenta aos 54 para ganhar aquela graninha, mas continua no mercado de trabalho. Mas Eu ainda acho que assim, isso existem algumas alimenta a ideia questões. de que ele, aos 54, coitado. Eu acho que tem algumas questões, tem duas questões que a gente esquece com alguma frequência quando a gente está discutindo isso. Uma é uma questão da realidade brasileira, que a gente não pode esquecer que ainda existe a Belíndia, né? A Bélgica e a Índia ao mesmo tempo. Uma coisa é alguém cujo trabalho é intelectual ter 60 anos. Outra coisa é a pessoa cujo trabalho foi o trabalho braçal a vida toda, chegar aos 60. Chega com o corpo mais deteriorado. Sim. E se for no campo, é mais difícil. barra pesada ainda. Então, a questão das classes sociais impõe uma diferença que é importante a gente reconhecer. É verdade. Totalmente. E tem um segundo ponto que a gente discute muito pouco, e, no entanto, se você vai para o exterior, principalmente para Estados Unidos, Europa, etc., mas e China também está discutindo muito isso, e está fora de uma forma meio aflitiva do debate a respeito da Previdência, é o seguinte: está chegando uma onda aí de automação que, dependendo da pesquisa, do estudo, vai matar algo entre 15% e 25% dos postos de trabalho. Quer dizer, não é só mais a pessoa mais velha que vai ficar sem emprego, é muita gente cujos empregos vão deixar de existir. Outros empregos existirão, mas essas pessoas não necessariamente estão capacitadas para exercê-los. E né? nesse cenário que você traçou perfeitamente, quer dizer, todo o aparato legal que a gente tem é da pré-industrialização. Então, Isso a mesmo. gente tem a carteira de trabalho da pré-industrialização, você tem... que hoje não garante nada a essa pessoa. O que Claro. esse trabalhador precisa hoje? São outras ferramentas, ele precisa de dinheiro barato, por exemplo, para investir, para investir no seu próprio negócio. Ele precisa ter um ambiente melhor de negócios que no Brasil não tem, é totalmente adverso. Enfim, uma série de outras... A rede de proteção é diferente. Essa rede de proteção que nós temos hoje, ela não protege o trabalhador. Você continua precisando de uma rede de proteção. Mas Apenas ela é diferente. outra rede de Exatamente. proteção. E não existe essa discussão. E aí você passa uma reforma trabalhista em que a oposição, ela fica brigando não para criar a nova rede de proteção, mas para manter a rede de proteção. Para manter os privilégios. Ela quer ser, ela finge que quer ser esquerda de 1920, ao invés de ser a esquerda de 2020, e na verdade o que ela está fazendo é o que a esquerda no Brasil, desde que o Getúlio assumiu, faz, que é defender corporação, Exatamente. que é defender operário, defender funcionário Sindicato. público e os sindicatos, que em geral são a estrutura do partido e que são financiados com dinheiro público. Nossa, eu vou te aplaudir. Ah, mas é isso, pô. É isso que o isso Getúlio mesmo. Vargas inventou. Você fez um resumo que eu acho... Mas acho isso é o que o Getúlio inventou e que assumiu o controle, a lógica do funcionamento da esquerda no Brasil, porque é uma lógica que funciona no sentido de te manter com poder econômico. Mas é uma lógica que parou de atender aos interesses dos trabalhadores, que é para que devia existir esquerda. E aí, né? nessa discussão da reforma da Previdência, o que você vê é o seguinte: os menos favorecidos, não tem ninguém que os represente. Pois é, a gente falando dessa reforma da Previdência, o tal do BPC está sendo muito criticado. BPC é benefício de prestação continuada, uma grana dada ao idoso pobre ou às pessoas com deficiência. Para quem tem deficiência, eles já disseram que o BPC não vai mudar em nada, mas para o idoso pobre está diferente. Hoje, o idoso pobre que não conseguiu contribuir ganha R$ 998 a partir de 65 anos. Com a nova proposta, esse cara vai receber R$ 400 a partir dos 60 anos e só vai ganhar R$ 998 aos 70 anos. Resta saber se o cara que viveu com tão pouco vai chegar aos 70. A gente conversou com o economista Arnaldo Lima, que sabe tudo de Previdência. O principal objetivo das propostas referentes ao BPC é incentivar a contributividade para a Previdência Social. Não é justo para o trabalhador contribuir 15 anos e receber um salário mínimo aos 65 anos de idade, enquanto que aquele trabalhador que não contribuiu para a Previdência receber o mesmo valor na mesma idade. A proposta resgata aos 70 anos de idade, que é a idade de elegibilidade
quando o benefício foi criado, em 1974. É uma falácia dizer que as pessoas vão morrer e não vão se aposentar ou receber o BPC. Aos 65 anos de idade, a expectativa de sobrevida é até 83 anos de idade. E esta idade é muito parecida no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Essa expectativa de sobrevida tem aumentado ao longo do tempo e isso é muito positivo para a nossa sociedade. Mara, você concorda com o que ele falou? Sim e não. Quer dizer, eu não... eu acho que tudo que eu li na reforma, a coisa que me chamou mais a atenção foi o BPC, porque é um ponto importantíssimo. O Chile, ele fez a grande reforma da Previdência há mais de 30 anos, ele tira o custo da Previdência do Estado, ele experimenta uma onda de desenvolvimento e hoje... E depois, foi feito na época da ditadura Pinochet, agora mesmo depois, com o fim da ditadura, com partidos de esquerda eleitos, não mexeram na estrutura da Previdência no Chile, não mexeram. Quer dizer, todos os governos, inclusive a Bachelet que passaram lá, não mexeram na estrutura. A estrutura é o modelo de capitalização, mesmo governos de esquerda. Agora, o que aconteceu no Chile? Aconteceu que hoje, né, muita gente que se aposentou de renda mais baixa não está conseguindo ter o mínimo para viver. Por quê? Porque não juntou dinheiro, porque tem muita informalidade, porque não contribuíram e tal. E o fato é que isso é um problema, você não pode deixar essas pessoas. E aí eles fizeram um ajuste que foi criar o Pilar Solidário, que é o nosso BPC. Então, assim, eu acho que o BPC ele é extremamente importante, porque não dá para você deixar uma pessoa numa idade tão avançada, sem colocação no mercado de trabalho, e como o Pedro bem colocou, quer dizer, são pessoas que estão na base da pirâmide, que não vai trabalhar fazendo análise, enfim, no escritório, vai trabalhar lá pesado. Então, a idade conta nesse aspecto. Não dá para largar essas pessoas aí. E eu acho que esse é um ponto. Agora, concordo com ele, quer dizer, o que o governo faz? Concordo nessa parte, mas acho que é importante dar esse benefício para as pessoas e acho que 65 anos é uma bandeira que a oposição teria que colocar. Mas, por outro lado, Mara, o governo antecipou o pagamento, quer dizer, são 400, mas 5 anos antes, né? Pois o que o Rogério Marinho diz, evidentemente eu não fiz a conta, não dá para fazer, é que, na média, esse é o único item em que o gasto do governo está aumentando. Exatamente. Então, o sujeito, em vez de ele ganhar o salário mínimo lá, os 65, ele ganha os 400, e até se não é verdade, mas o argumento da esquerda, da oposição, é que a sobrevida seria muito baixa. Não é, mas ainda se fosse, é melhor ele começar a ganhar logo aos 60, vai que ele não chega nem aos 65. E esse ponto que ele colocou é importante, quer dizer, se você fala, olha, vai não ganhar, precisa vai contribuir, que você vai ganhar de qualquer jeito, você de fato vai estimular o não recolhimento, não cuidar da Previdência. Outro ponto que ele colocou, o Arnaldo, ele participou, ele conhece muito o sistema de Previdência no Brasil, ele participou, ajudou a escrever a reforma do governo Temer, ele acompanha bastante isso. E ele diz o seguinte, o BPC é hoje o benefício social mais caro que ele tem. Ele custa o dobro do que custa o Bolsa Família, por exemplo, para atender um público menor. E a questão é que o país não tem dinheiro. Então, essa é uma outra questão que tem que ser desenvolvida. Agora, o que acontece? A oposição, ela não discute isso seriamente. Como é que vamos resolver esse problema dessas pessoas que não contribuíram e que estão em idade avançada e como é que resolve? Ela está discutindo os privilégios do judiciário, como você falou, é o corporativismo. É isso que ela vai focar para defender. Independentemente do BPC ser bom ou não, quer dizer, o cara ganha menos, mas ganha antes. Na média, vale a pena ou não? Em tese, vale. Mas aí cada caso é um caso, depende de quando é que você vai morrer. Mas do ponto de vista político, esse é provavelmente o maior ponto fraco da reforma, porque é esse que o demagogo, que o hipócrita Exatamente. que pega. Então, você, mas você está fazendo isso que é uma crueldade com os idosos pobres. Então isso facilita muito esse discurso, que é um discurso cara de pau, né? Um discurso demagógico, mas e o Rodrigo Maia funciona. O Rodrigo Maia falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que ele falou o seguinte, o governo está perdendo a guerra de comunicação. Até porque
Desde o dia 1. Não, na guerra de comunicação em relação à reforma. Tanto que ele já mudou, ele achava que dava para aprovar em maio, já está postergando isso daí. Porque é o seguinte, nas redes sociais, o Flávio Bolsonaro também é contra a reforma, quer dizer, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro são contra essa reforma também, porque são militares, são funcionários públicos, enfim. Mas nessa eu acho que a gente fecha o ciclo junto com tudo que a gente estava falando aqui. O problema fundamental desse governo é um governo que decidiu que não precisava de agência de publicidade, que não precisava falar, que rede social ia servir para tudo. Aí bota um porta-voz, que é aquele porta-voz antigo, que é o cara que jamais sai da mensagem. O porta-voz, de fato, é o nosso amigo Carluxo, como você estava falando. E o objetivo do Carluxo é fazer guerra contra troll ou a favor de outros trolls nas redes sociais. Não existe uma comunicação em função daquilo que o governo deveria entender como comunicação, que é o quê? Que é, eu quero ditar quais são os temas políticos sobre os quais o país deve concentrar a sua conversa. E a partir do momento que eu cito quais são os temas, eu quero dar o tom. Eu quero, olha, a discussão tem que ser sobre isso em particular, tem que ser com esse enfoque. Esse é o trabalho do governo de comunicação. Só que não é assim que as pessoas que estão pensando em comunicação do governo entendem o trabalho. E se você olhar o Congresso hoje, quer dizer, os partidos historicamente de oposição contra a reforma e tal, PT, PSOL, eles vão juntar ali 78 pessoas, menos de 80 votos. Então, em tese, o governo estaria ali com o caminho aberto para aprovar essa reforma. Até o PDT do Ciro está fazendo aceno pró-reforma. Mas esse problema de comunicação do governo é tão grave que ele pode causar um divórcio entre os agentes do governo, que são essas pessoas que têm essa mentalidade mais... os militares que não querem perder alguns privilégios, os deputados que têm sua base eleitoral a política no Brasil é muito voltada para essas categorias, assim, os sindicatos, os grupos, o cara que vai lá defender os guardas municipais e tal, etc. E o eleitorado do Bolsonaro, assim, boa parte dele, que é um eleitorado com a mentalidade liberal, que é gente que fala assim, não, tem que passar essa reforma. Exatamente. E aí, essa pessoa, se daqui a começar a ver que tem muito agente público botando o dedinho nessa reforma, vai se sentir como? Não, é o chamado timing do mercado. O mercado tem sido muito generoso, acreditando muito. O mercado doméstico, os estrangeiros não. Seria mas, enfim, até quando vai isso? Quer dizer, você olha hoje os gestores de carteiras, a posição deles ainda é muito kit Brasil, favorável de que vai passar reforma, vai vir esse ciclo e tal. Se começa a achar que não vai, que não passa, isso pode criar Você pode ter dólar subindo, juros subindo, inflação subindo, crescimento, que é a coisa mais importante, o crescimento econômico não vindo efetivamente. Alguém tem que cuidar muito da saúde do Paulo Guedes. Né? Mas esse homem não pode nem pegar um resfriado. Ainda sobre essa questão da guerra, enfim, da batalha da comunicação, a reforma da Previdência é muito difícil como tema para a comunicação. Para qualquer governo, não só. Esse governo é particularmente, comprometido na capacidade de comunicação. Mas o fato é, a reforma da Previdência, ela não é boa para ninguém. Ela é ruim para todo mundo. É extremamente impopular, claro. Né? Ferra com todo mundo. Mas ela é ruim para todo mundo, e muito ruim para as corporações. Muito. Então você tem que ver assim, pode continuar tudo como está, eu me aposento jovem, tomo o calote logo e vou trabalhar até morrer. Que é o que acontece, né? O Brasil quebra e você não tem o que fazer. Você tem que entender, por exemplo, a reforma é ruim para mim, mas é pior para o juiz, para o militar, para o procurador, para o sindicalista, para as grandes corporações. E entender isso. Essa comunicação é complicada de fazer. E você ainda tem, obviamente, gente muito boa de comunicação, isso é incrivelmente bom, né? PT, PSOL, essa turma toda sabe comunicar, especialmente quando não é verdade que é um espetáculo. Então é um sempre muito discurso mais difícil, fácil, muito é um mais discurso fácil. populista, é um discurso mais fácil, você não coloca todas as questões envolvidas. Se você está dizendo não queremos que ninguém perca nada... Não, mas olha só, Mara, se fosse o governo do Haddad agora, a gente estivesse falando, e o Haddad tivesse, igual o Lula fez lá na Carta aos Brasileiros, nos primeiros momentos do PT, e o Haddad tivesse comprometido a fazer uma reforma... Não tem saída, você vai ter que fazer uma reforma da Previdência, senão esse país vai quebrar. A comunicação estaria diferente. Porque não tem saída, né? Pois é, não tem. A comunicação seria diferente. Seria uma coisa do tipo assim,
pessoal, juntos nós vamos passar por uma obra, é tipo uma obra na sua casa. É ruim para sua mãe, você não vai poder usar o banheiro durante um tempo, você sei lá o quê, mas vai ser melhor para todo mundo depois. Vamos juntos nessa. Força Brasil. E aí todo mundo reforma da Previdência já. E aqui é uma briga de foice no escuro, é todo mundo louco. E eles iam ter, até porque isso é uma coisa que com o passar do tempo o PT aprendeu a fazer, eles iam ter boa publicidade. A publicidade é importante. É muito. Entendeu? Agora, é você saber, não é mentir, é você saber construir de uma forma positiva aquilo que é necessário fazer. Não, é você mostrar que limões fazem sim limonadas. Isso não é um problema, é verdade. Claro. Não precisa mostrar só o lado. Um limão pode fazer tanto uma limonada quanto espremendo no olho, você fica pau da vida. Então... Agora é interessante, né, que a reforma da Previdência, nos anos 90, foi feito um projeto pelo Eduardo Jorge, ainda no PT, que é basicamente a estrutura... É isso, é unificação, é não ter mais os privilégios e tal, é uma coisa assim, um arcabouço muito parecido. Só que, se tivesse sido aprovada naquela época, ela só ia começar, isso estava previsto no projeto, ela só ia começar para quem entrasse no mercado de trabalho em 2000. Ou seja, todo mundo ia estar bem, mantido ali os seus direitos e tal, e quem começasse a entrar no mercado de trabalho em 2000, então teria esse novo arcabouço, que era um projeto que tenta reduzir as desigualdades, porque na aposentadoria no Brasil hoje, as desigualdades, que no Brasil não são pequenas, ficam ainda maiores depois da aposentadoria, por conta desse corporativismo, enfim, que tem. E o Eduardo Jorge contou pra gente aquela vez, ele falou assim, a hora que eu tomei pau de todo mundo, sabe, do governo, era o governo Fernando Henrique, e ele falou que o Fernando Henrique falou, não sei se foi o Fernando Henrique, mas alguém do governo falou, não, traz o Projó, e quando eu li, eu falei, puto, mas isso tudo, né, quer dizer, era de fato uma reforma... Era necessária. Necessária, e quanto mais você adia esse problema, mais dura ela será. Se tivesse feito a reforma no início do governo Lula, teria sido mais dura do que essa aí do Eduardo Jorge, mas mais suave do que essa que a gente está tendo agora. Exatamente. E é uma coisa, quando o Lula venceu, lá em 2002, eu me lembro que eu falei, bom, vamos ter o Lula, né? Bom, não vai ser. Mas quem sabe ele faz a reforma da Previdência. Até porque para um presidente de esquerda é mais fácil. É muito mais fácil para ele. Exatamente. Se tinha alguém que poderia... E foi o PSOL que não existia... Foi o pessoal que estava dentro do PT. A turma que impediu saiu e fez o pessoal. Tem um outro detalhe também, que é o Lula, num determinado momento, ao fim do primeiro mandato dele, ele tinha uma popularidade imensa que ele preferiu garantir para reeleição ao invés de fazer reformas, né? É verdade. Direto da revista Época vem essa notícia. A defesa de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, entrou com um pedido de habeas corpus no STJ, alegando que, atenção, ele está preso há muito tempo. É isso. Ele enjoou, cansou, deu pra ele. Deve ter enjoado da comida. Não tá mais afim. Eu queria falar aqui com os advogados do Eduardo Cunha e pedir para eles que mostrar esse gráfico. Vamos mostrar esse gráfico pro Eduardo Cunha. São presos políticos e pessoas públicas que estão presos por ordem de tempo. Lembra do Marcos Valério, o pivô de todos os mensalões? Ali, ó, mais de 5 anos vendo o sol nascer quadrado. O João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, já amarga quase 4 anos de cana. O Eduardo Cunha tem pouco mais de 2 anos. Cadeia é duro mesmo, né? Uma dica que eu dou para todo mundo que não quer passar por esse perrengue é não roube. Que pena que eu não conheci o Eduardo Cunha antes, né? Alguém aqui tá com pena do Eduardo Cunha? Alguém acha que ele podia, sei lá, tirar uns 6 mesinhos? Eduardo Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Acho que dá pra ele aguentar mais um tempo lá. Tá? Mas acho que dá também. Acho que ele segura. Acho que ele não é nem idoso, né? A gente tá falando aqui dos idosos. Acho que pode, né? Um tempinho. Eu acho que se considera... Eu acho que ele já tem mais de 60 anos. Não tem, eu não sei. Hoje, na hora que eu fui fazer a pesquisa pra ver quem tinha mais de 60 pra botar naquela cabeça ali, eu me surpreendi com gente que eu achava que tinha menos e 78, caramba, parece que tem 50. Gente, e tem tá o contrário. bem, então, hein? E tem o contrário também. Ah, fulano tem mais 60. Não, mas o cara tem... 30. 30, aí você fala. Fiquei curiosa agora, vou ver aqui quantos anos tem do... 60, Eduardo Cunha tem 60. Tem? Tem. Aqui, Bia é sinistra. O STJ negou o habeas corpus do Eduardo Cunha, talvez o problema esteja com os advogados dele. Por isso, nós temos aqui um advogado.
Isso mesmo, um advogado para indicar para ele. Não é piada, esse gatinho apareceu na sede da OAB do Amapá e acabou virando mascote da instituição com crachá e tudo. O nome dele é Leon. Marilice teria coragem de negar um habeas corpus? Ai, gente, a minha cara, eu sou gateira, tenho 2. Mas é muito bonitinho aqui. Muito. É Olha, põe ele de novo muito, aí pra gente, não ver. tem como não. Ó, um gato desse aí, eu liberto qualquer um chegando assim. Ele é um White Sox. É um white É uma sox. espécie de siamês. Ele tem essas patinhas brancas. Eles são... E ainda mais com essa idade, ele deve ter uns Não, Mas se- gato 4 de meses. patinha Eu não entendo nada de gato. Gato de patinha branca é... Se fosse meu, o nome dele ia ser Michael Jackson por causa da meinha branca. É uma. Michael. Bom, nossa segunda chamada de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. É importante pra gente. Eu e a Mara não estaremos aqui no Segunda Chamada na semana que vem, que a gente está preparando uma novidade gigantesca no canal. Vem coisa... Adoro esse bordão. Vem coisa boa por aí. Mas semana que vem a Marilice, aí ó, viu? Volta a tocar o barco com o Pedro, o Ricardo e mais convidados. Valeu, gente, e até lá. Agora, a questão da publicidade nesse governo por conta da Previdência seria importante, né? Mas eles não vão dar o braço a torcer agora e botar anúncio na Globo, na Veja, na Folha de São Paulo, para explicar de uma forma didática o que é. Ficaram lá anunciando o tempo todo, vamos cortar a publicidade. Publicidade no intervalo da novela que precisa. Exatamente. Mas o eleitor também não entende isso. Eu via muito nas redes sociais, mas para que precisa de publicidade? Gente, campanha de vacinação. Campanha de vacinação, tem muitas exemplo coisas. Beba leite.